Graça e paz, meus irmãos, bom dia, sol maravilhoso, domingo bonito. Deus sempre dá essa dádiva para as mães. Desde criancinha eu me lembro que o domingo que se homenageiam as mães sempre foi um domingo ensolarado, um domingo bonito. Deus é bom, né? Então, vamos acordar. Vamos dar início à nossa aula, bênção para as nossas vidas, e depois teremos aquele almoço, né? O tradicional almoço das mães, hoje, talvez sem a presença das mães, por uma outra razão, mas nós estamos felizes, né? Então, um parabéns para todas as mamães. E vamos então começar a nossa aula de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos acordar, hein? Vamos começar então fazendo uma oração e em seguida então começaremos a nossa aula. Querido Deus, soberano, justo, bondoso, nesta manhã nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pela esperança renovada de dias melhores, porque o Senhor tem assim nos dado, Senhor, força, perseverança para seguirmos, para irmos adiante neste caminho de boas obras que o Senhor tem colocado, que o Senhor colocou diante de nós. Por isso, só temos a agradecer. Só temos, Senhor, assim, nos alegrar com a Tua presença, com o Teu chamado, com as maravilhas que Tu tens feito. Tudo está no Seu controle, não há nada que o Senhor assim não conduza. Muitas das vezes não compreendemos, mas quem somos nós? Quem conheceu a mente do Senhor? Por isso, Deus, nesta manhã, nós queremos glorificar o Teu santo nome e te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra. Abra assim o nosso entendimento, conduza-nos, Deus, por meio da Sua sabedoria, de modo que assim possamos alcançar, Deus, os Teus decretos, os caminhos, a nossa tarefa, a nossa missão nesse mundo, Pai. Abra nosso entendimento e nos faça crescer assim em graça e conhecimento de Ti. Assim nós oramos e já queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, hoje, o tema da nossa escola bíblica é: a heresia de Colosso sobrevive em nossas igrejas? Então, na verdade, meus irmãos, nós vamos estar analisando hoje o capítulo 2, o versículo 8, exclusivamente o versículo 8 da Epístola de Paulo aos Colossenses. E nós não sairemos deste versículo, então nós vamos examinar exatamente esta heresia de Colosso. Eu diria assim, o ponto central da epístola à igreja em Colosso, e aí nós vamos trilhar por este caminho, entendendo exatamente esta heresia. E a pergunta então do nosso tema é exatamente esta: aquela heresia que sondava, que rondava, que tentou minar a fé dos colossenses, ela sobrevive em nossas igrejas hoje? Então essa é o nosso assunto e que nós então vamos iniciar a partir de agora. Assim eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, né? E acompanhe-nos a partir então de Colossenses 2, do versículo 8.
O interessante aqui, irmãos, é que nós vamos iniciar falando sobre a filosofia, né? A filosofia, ela é eu diria, o significado é amor à sabedoria, né? Então, todos que amam a sabedoria, todos que buscam, praticam, de uma certa forma, são filósofos, né? E às vezes nós nos pegamos assim, nos perguntando quem somos nós? De onde viemos? Para onde iremos? Qual é o significado da vida? Né? Quem é Deus? Por que Deus fez tudo da forma que fez? Então são indagações, são perguntas em que elas vão nos remetendo a todo um processo de busca de conhecimento e sabedoria. E aí, quando então, fruto deste diálogo, dessa introspecção, nós acabamos descobrindo algo muito interessante. Descobrimos algumas verdades, e essas verdades, depois de estar assim estabelecida por um sistema, né, de aprendizado, acaba dando origem então que é uma ciência, um conhecimento científico, né? Então, nesse sentido, nós poderemos afirmar que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, irmãos, o que tem isso a ver com a heresia de Colosso, né? Nós vamos buscar exatamente, a partir daqui, entendermos então esta heresia, digamos assim. Então, como nós já assim iniciamos e apresentamos a filosofia, então é o amor à sabedoria, né? Ela estuda os problemas fundamentais relacionados à existência, como eu disse agora, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que faço aqui. Então, aos problemas relacionados também ao conhecimento, né? O que é o conhecimento? Né? E aí nós vamos, assim, cair no ramo da epistemologia, né? A verdade, o que é a verdade? Né? Então, os valores morais, éticos, estéticos, né? A mente, a linguagem, né? Então veja que esses são os assuntos que se preocupa, né, a filosofia. Então, a partir daí, como eu já tinha dito inicialmente, é que surge a ciência, que é o conhecimento científico, que por sua própria natureza, né? Então, a filosofia, ela nos ajuda a desvendar os mistérios, né? Histórias da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Então, essa é um campo em que o ser humano ele não deve desprezar, por todas essas razões que nós já apresentamos. Ora, a pergunta então é: a Bíblia censura a filosofia, né? E o que a Bíblia diz sobre a filosofia? Então, nós devemos rejeitar a filosofia justamente por ser algo proveniente do coração, da mente do homem? Então,
a pergunta é essa: o que você acha da filosofia? O que você acha que a Bíblia diz a respeito da filosofia? Para alguns, sim. Para alguns irmãos, sim. Eles foram ensinados desta maneira, né? Isso porque essas pessoas aprenderam ou ouviram dizer que certas ideias filosóficas, ou na verdade, elas são ideias humanas, filosofias humanas, né? E podem, assim, arruinar a fé. Então eles alegam que existem algumas correntes filosóficas que negam a existência de um Deus, de um ser criador, né, e mantenedor de todo o universo. E aí eles vão mais além e afirmam que a Bíblia ela nos ensina a ter cuidado com a filosofia. Mencionam, quando eles assim apresentam esse argumento de que a Bíblia nos ensina a termos cuidado com a filosofia, eles, na verdade, têm em mente esse versículo 8 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Porque lá diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, há uma lógica na cabeça de alguns que Paulo aqui ele está nos alertando, nos exortando a não darmos crédito à filosofia. Tá? Mas é isso mesmo, é isso. A filosofia ela pode, assim, escravizar a nossa mente a ideias de homens, ela pode, né? Então veja que qual é o sentido então da filosofia? O matemático grego Pitágoras, né, ele certa vez, quando indagado sobre ser sábio, ele recusou a ideia de ser chamado de sábio. Ele preferiu ser chamado de filósofos, né? Então, por que Pitágoras ele disse assim: não me chamem de sábio. Eu prefiro que vocês me chamem de filósofos. Né? Então, o termo filósofos, ele significa amigo da sabedoria. Tá? Então, já o termo sofos quer dizer sábio. Ora, então Pitágoras ele rejeitou ser chamado de sofos, né? Isto é, sábio, e preferiu ser chamado de filósofo, que quer dizer amigo da sabedoria. Ora, a pergunta imediata é o seguinte: por que Pitágoras rejeitou ser chamado de sábio e preferiu ser chamado de amigo da sabedoria? Tá? Ora, a história ela diz que Pitágoras ele não quis ser chamado de sábio porque ele acreditava que somente Deus, ou os deuses, né, é que possuíam o sofia, sabedoria. Então, imediatamente, ele se recusa a ser comparado a Deus ou aos deuses, né, de modo que ele preferiu ser chamado de amigo de Deus, ou amigo dos deuses. Tá? Então, quando a gente olha por esse ângulo, né, para a Bíblia, então temos que o próprio livro de Jó, né, é tido como o mais antigo da Bíblia Sagrada. Jó, ali no seu livro, esse livro de Jó, ele já nos falava acerca da sabedoria, exaltando a sabedoria, né? Além de conferir sua origem ao próprio Deus. Né? Então, irmãos, muitos dos conceitos filosóficos desenvolvidos a partir dos pré-socráticos, filósofos antes de Sócrates, século antes, né,
eles foram tratados pelo próprio rei Salomão, em Provérbios e Eclesiastes. Né? Então, devemos, assim, eu diria, buscar o nascimento da filosofia muito antes, muito além da Grécia. Né? De modo que há uma sabedoria, nós diríamos assim, hebraica, né? Salomão, na verdade, ele tem essa raiz histórica, né? E, portanto, uma filosofia hebraica que não pode ser descartada se quisermos entender o que Paulo diz em Colossenses 2,8. Resumindo tudo que disse, a filosofia, na verdade, ela nasce, então, secular, digamos assim, no modo de entendê-la. Ela vem de Pitágoras, que, quando chamado de sábio, ele nega essa lógica, porque ele diz assim, não, eu não sou Deus, e muito menos os deuses, né? Porque sábio somente Deus, ou os deuses. Eu prefiro que vocês me chamem de amigo de Deus, de amigo da sabedoria. Então esse é o sentido, e por isso que o termo filosofia, ele é chamado então de amigo da sabedoria, né? Por conta do nosso matemático Pitágoras. Mas a gente vai encontrar algo mais precioso ainda na própria Bíblia, como eu disse para vocês. Né? A sabedoria, ela é algo que só Deus tem. Então, de modo que esses sofos, né, que Pitágoras recusou ser comparado, é a questão de Deus. Tá? Então, veja, irmãos, que o que nós estamos querendo dizer para vocês é que... Claro, eu continuo. A minha técnica aqui, eu estava mudando aqui do nosso link. Então veja, falando então a respeito da sabedoria, o próprio livro de Jó, ele já assim nos remete a esta lógica, né? Então, de modo que há uma filosofia hebraica, né, que a gente não pode descartar, e se quisermos compreender o que Paulo está dizendo no versículo 8, nós precisamos considerar, então, esse aspecto, né, da questão filosófica. Então, irmãos, um correto entendimento, né, da advertência paulina aos Colossenses com respeito às filosofias e vãs sutilezas parece ser o coração da epístola, né? O motivo maior do porquê Paulo assim escreveu essa epístola à igreja de Colosso. E aqui está então o centro de toda a questão. Tá? Ora, sabemos que a advertência de Paulo, se ela foi realmente contra a filosofia em si mesmo, né, não faz sentido, nós não devemos aceitar as primeiras evidências ou foco do enfrentamento mais comum pela igreja primitiva. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para sabermos, né, se a advertência de Paulo foi contra a filosofia em si mesmo, né, ora, não basta assim nós imaginarmos, olha, na época de Paulo havia um movimento gnóstico que o tempo todo estava tentando entrar nas igrejas e mudar toda a lógica de fé do cristianismo e tal. Aí, bom, então, uma vez que o gnosticismo foi uma praga que
ao longo de toda a trajetória da igreja primitiva, esteve ali tentando sabotar o cristianismo, então talvez fosse muito mais fácil e talvez não colocasse nenhum intérprete em apuros se ele admitisse que, ora, a filosofia que Paulo está dizendo é o gnosticismo. Eu acho que seria muito prematuro, né, você aventar essa possibilidade sem buscar a fundo maiores, eu diria, certeza, algum tipo de confirmação de que é isso mesmo, tá? Então eu quero dizer que, examinando essa questão, nós não devemos aceitar as primeiras evidências ou o foco do enfrentamento mais comum pela igreja primitiva, que é a questão do gnosticismo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Examinar o contexto específico do versículo, né? 8, né? E considerarmos o amplo contexto da vida e das cartas de Paulo, de modo, então, que possamos entender algumas declarações específicas de seus textos, tá? Esse é o ponto que eu convido vocês. Ora, é inegável a influência da filosofia grega no pensamento de Paulo, né? No seu polêmico tratado teológico-político, Spinoza, né, ele tece o seguinte comentário a respeito de Paulo. Ele diz assim: Paulo distingue duas maneiras de pregar, uma pela revelação, a outra pelo conhecimento. E daí, repito, o podermos interrogar se nas epístolas eles, os apóstolos, ele põe no plural, eles profetizam ou ensinam, tá? Então veja que o contexto filosófico de Paulo, ele é marcado pelo estoicismo, tá? Que é um ramo da filosofia grega, e também pelo epicurismo, né? Que é outro ramo da filosofia grega. Mas também tem um certo ecletismo, né? Ou seja, esse é o contexto que Paulo vive. No momento que Paulo ele tem toda a sua atividade intelectual, a sua atividade enquanto, eu diria, um doutrinador, aquele ambiente dele ali, em termos de filosofia grega, sobretudo, são três escolas principais: o estoicismo, o epicurismo e também o ecletismo, tá? Então, é justamente do estoicismo que surge um testemunho peculiar sobre o contexto cultural de Paulo. Trata-se do suposto epistolário entre Sêneca, o filósofo estoico romano, e o apóstolo dos gentios. O que eu estou dizendo para vocês? Que há registros históricos em que Paulo, embora naquele momento ainda não tendo ido a Roma, mas ele trocava correspondência com Sêneca, né? Sêneca, ele foi, na verdade, o tutor de Nero César, né? Então é um homem muito culto, né? Jurista, filósofo, enfim, e há um certo registro de que Paulo e Sêneca trocavam correspondências, né? Nesse sentido que eu falo do suposto epistolário entre Sêneca e Paulo, tá? Então, nesse ponto, e curiosamente, é muito interessante isso, tanto Paulo quanto Sêneca, eles foram mortos a mando de Nero, né? Nero matou Sêneca 2 anos antes que Pedro e Paulo recebessem a coroa do martírio. Então veja que
nas epístolas de Paulo, nós vamos encontrar alguns conceitos que provêm principalmente do estoicismo. Há uma narração, né, ali que tem uma relação muito próxima também com a metafísica. Então, certamente ele é um teólogo que usa a razão, tá? E da própria cultura para a explicação da sua fé. Então veja que, nesse sentido, o próprio Paulo ele pode ser considerado um inspirador de uma filosofia cristã, né? Agora, voltando então ao tempo que ele escreve, né? A filosofia que imperava no seu tempo, nós vamos encontrar em Atos 17, ele dialogando com o mundo filosófico de Atenas, né? Naquele grande discurso dele do Areópago, né? Então ele se dirige ali aos intelectuais, cita o filósofo estoico Aratus, né? O que ele buscava, na verdade, era dizer, ó, eu falo a mesma linguagem de vocês, tá? Então veja que eu conheço também a prática de vocês. Então ele cita o filósofo Aratus, né, mas como uma tática persuasiva. Ó, entendo o que vocês pensam, eu conheço o que vocês conhecem, né? Então, nesse sentido, ele faz exatamente esse anúncio em Atos 17, 28. Para que nele vivamos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas. E aí ele cita Aratus, né? Pois somos também sua geração. Então, a partir daí, ele agora disse assim, ó, nivelei o discurso, estou mostrando para vocês que eu também conheço do pensamento filosófico de vocês. Então agora eu quero falar para vocês algo que vocês não conhecem. Aí ele recorre à imagem do Deus desconhecido. O cara é muito inteligente, né? Sabedoria muito grande, né? Ele sempre faz isso, né? Ao longo das suas exposições, ao longo dos seus debates. Ele é fantástico. Aí ele diz assim, olha, ele, ao trazer a lógica da imagem do Deus desconhecido, né, o estoicismo e o epicurismo, que está ali no meio dessa galera toda, né, os caras vão dar ouvido a ele, pois os caras sabem do que está falando, né? Então veja que, para não ficar só falando e não dar uma certa relação para vocês, o estoicismo ele se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino, né, são as marcas fundamentais do homem sábio. Ou seja, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. Só os sábios, segundo a lógica do estoicismo, só os sábios, só os homens sábios podem experimentar a verdadeira felicidade. Então ele tem um moralismo, né, exacerbado, paixões, não leva a nenhum lugar, elas minam a razão. Então você tira a paixão da sua vida, da sua mente, né? Não haja compaixão, tenha um senso ético muito aprimorado, e com isso você vai conhecer a felicidade. Óbvio que o estoicismo ele exerceu profunda influência e exerce profunda influência na ética cristã, tá? Já o epicurismo é o contrário, é como se fosse a sua antítese, né? Ele se caracteriza por uma concepção mais atomista, materialista, né, da natureza. Então eles estão voltados pela busca da indiferença diante da morte e uma ética que identifica os prazeres
mais importantes, né? De modo que eles são mais meio que voltados para o utilitarismo. Tá? Então, há resumidamente, né, o epicurismo, ele quer dizer o modo de viver, de agir, de quem só busca prazer, sensualidade e luxúria. Então, esses dois movimentos é que ali, então, Paulo está entrincheirado. Né? Mas na mente de Paulo, e isso que é o mais importante, o cristianismo, ele ultrapassa de longe qualquer sistema filosófico, ético ou especulativo. Tá? Então, Paulo está tentando mostrar, e é isso que ele faz no Areópago, né, que o cristianismo, ele não se refere ao conhecimento humano, a gnosis, né, mas de conhecimento sobrenatural, epignosis. Né? Então, veja que há um jogo de termos aqui, que eu falei, gnosis e epignosis. Né? Então veja que a palavra gnose quer dizer conhecimento humano. E o epi, acima, acima. Então logo o termo epignosis, né, quer dizer conhecimento acima, ou seja, um conhecimento divino. E é justamente esse o exemplo que Paulo, ele usa isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 12 e 14, quando ele diz assim: mas tudo vem de Deus. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Então veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo vem de Deus. Qualquer conhecimento, tudo vem de Deus. E aí, isso ele fala no versículo número 12. Quando ele chega 2 versículos depois, no 14, aí ele volta e diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza? Qual natureza? A natureza divina, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Então ele volta e reafirma, né, a supremacia do conhecimento de Deus sobre todas as outras formas de conhecimento. Então, óbvio que nas suas epístolas, sobretudo aqui na Epístola ao Colosso, ele usa uma terminologia antropológica de origem hebraica, tá? Mas na sua teologia, né, ora, nós podemos ver alguns aspectos do helenismo, né, da cultura grega. Por exemplo, quando ele usa o termo carne, que quer dizer sarx, né, ele não está se referindo a uma parte do corpo humano, mas o corpo inteiro. Então, quando ele diz na sua carne, ele não está falando de um pedaço do corpo, mas ele quer se referir ao corpo por inteiro. Tá? Então, o homem inteiro, do ponto de vista da sua existência física, é isso que ele quer dizer quando ele fala na sua carne. Tá? De suas fraquezas e mortalidades em contraste com Deus, é isso que ele quer dizer. Por exemplo, Gálatas 5:24, quando ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, quando ele diz crucificar a carne, ele não está falando de um pedaço do corpo. Ele quer dizer o seguinte: o homem por inteiro, os que pertencem a Cristo, inteiramente estão crucificados com suas paixões e seus desejos. E, no entanto, ele usa o termo grego sarx, que quer dizer, né, carne. Tá? Ora, outro ponto importante, Mateus 26:41, quando ele diz, Jesus fala dessa forma: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, essa linguagem neotestamentária, ela está se referindo exatamente ao termo sarx, que quer dizer não um pedaço do corpo, mas o homem por inteiro, a totalidade do homem.
Tá? João 3,6, por exemplo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então o termo aqui é sarx, exatamente o termo grego, que se refere não um pedaço, mas o homem na sua totalidade. Ora, da mesma forma, o termo soma, que quer dizer corpo, né? É menos frequente no Novo Testamento, mas é quase o mesmo que o anterior, sarx. Tá? Agora, quanto, por exemplo, a palavra, o termo psique, alma, não se pretende indicar a alma no sentido grego, tá? Mas, porque alma no sentido grego, ela nunca é distinta do conceito de soma, tá? Pois indica a vida do homem, tá? Então, da mesma forma, a palavra pneuma, que quer dizer espírito, raramente indica a parte intelectual. Quando você fala pneuma, tá? Você está indicando a parte intelectual da natureza humana. Então, ou seja, eu quero dizer que nem sempre no sentido que você vai encontrar no Novo Testamento está associado apenas a essa intelectualidade. Raramente, na maioria das vezes, quer dizer o espírito. Tá? Então veja que esses termos, eles são importantes dentro dessa definição, porque nos mostra coisas extremamente importantes quando nós nos debruçamos nesse estudo e no conhecimento desse termo. Primeiro porque nós vamos ver que alma e espírito na linguagem neotestamentária tem o mesmo sentido. A alma chora, o espírito chora. A alma se alegra, o espírito se alegra. Tá? Então, os termos alma e espírito, eles têm exatamente o mesmo sentido, né, de ser, na verdade, a parte imaterial do homem, e nunca se referem a coisas distintas do homem, mas a mesma coisa. Isso, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, mas isso joga por terra toda a lógica tripartite do homem, de que o homem é corpo, né? Corpo, alma, espírito. Não. O homem é corpo, alma, é corpo, espírito. Ou, na melhor das hipóteses, eu vou afirmar que o homem ele é uma unidade total, ele é um ser total, ele é uma unidade psicossomática. Tá? Então, nunca tripartite como, por exemplo, os arminianos precisam dessa lógica tripartite. Por que os arminianos precisam da lógica tripartite? Por causa da sua, da sua lógica, né? A sua doutrina do pecado, da sua antropologia. Eles, na verdade, entendem que o homem sofreu uma queda parcial. Justamente por ser e considerar uma antropologia e toda uma doutrina do pecado em que o homem cai parcialmente, eles precisam de uma terceira parte do homem para dizer que essa não caiu. E aí eles alegam, então, uma distinção entre alma e espírito, para dizer que a alma concentra as emoções, mas o espírito foi preservado na queda para o homem se comunicar com Deus. Isso não tem lógica nenhuma, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia, né? Então, de modo que o homem nunca foi, né, tripartite. O homem, na verdade, ele é um ser total. Ele é uma unidade psicossomática. Ele tem a psique e ele tem o soma. Né? Aí ele tem a parte material e a parte imaterial. E isso faz do homem assim um ser pleno, na verdade um ser total. Então veja que, voltando então aqui para a nossa lógica, esse assunto é muito interessante, mas não faz parte na sua extensão aqui da nossa aula de hoje. Tá? É por isso que você vai encontrar alguns estudiosos de Paulo especulando, né, sobre a prática deliberada de Paulo de usar termos estoicos
ao redefinir caminhos, né? Ou seja, essa prática deliberada dele de usar termos históricos ao redefinir caminhos, né, representa uma tentativa cristã de comunicação transcultural. O que eles querem dizer? Cara, Paulo, no mundo helênico, Paulo está numa transculturalização. Ali tem cultos de todos os lados, vem conhecimento né, os estoicos, os epicuristas. Então ele quer usar uma linguagem transcultural nos seus ensinamentos, de modo que assim ele possa alcançar diversas mentes. Bom, isso obviamente não podemos afirmar ser exatamente essa ideia que Paulo tinha ao usar termos estoicos nas suas epístolas, né, nas suas doutrinas. O fato é que, por tudo que nós vimos até agora, não parece haver necessariamente contradições ou conflitos entre o evangelho e a filosofia. Tá? Pelo contrário, Paulo demonstra ter conhecimento de linguagem e dos conceitos filosóficos. Então, ele usa esse conhecimento para promover o evangelho. Então, se é isso, então, ora, que heresia ou vã filosofia Paulo se refere? No capítulo 2, no versículo 8 de Colossenses. Tá? Então, no contexto específico do capítulo 2, o que nós estamos vendo? Paulo está se dirigindo a uma congregação, ele está se dirigindo a uma igreja local, uma igreja em Colosso, né? E que, pelo seu relato, ali estava sendo infiltrado um falso ensino que ameaçava corromper o evangelho pregado pelos apóstolos. Tá? Mas Paulo, ele não nos dá informações suficientes para que a gente possa identificar imediatamente, né, precisamente, a seita ou filosofia descrita por ele. Tá? Então, talvez fosse uma pessoa em particular cuja atividade destrutiva Epafras assim tinha lhe informado. É possível que seja isso. Tá? Bom, o certo é que sendo uma pessoa, ou duas, ou três, ou várias, né, é que essa pessoa, ou esse grupo, eles poderiam ter sucesso em seu engano vazio. Tá? Então, algumas vezes, como eu falei, por conta disso, esse versículo ele é usado para desencorajar os cristãos de estudarem filosofia. Mas vocês não fazem isso, tá? Não façam isso. Porque ao desprezar o conhecimento filosófico, você vai desprezar algo essencial que junto à palavra de Deus, nos dá um caminho sólido para trilharmos neste mundo. Tá? Então, estas vãs filosofias, elas podem justamente enganar aqueles que pouco conhecem do assunto. Então, veja bem, qual filosofia Paulo estava dessa forma, nos alertando para tomarmos cuidado? A vã filosofia, não a filosofia, mas ele está se referindo à vã filosofia. É essa que nós temos que ter cuidado. Mas quando somos orientados, despreza o conhecimento filosófico, tá? Quando você faz isso, você corre o risco de ser uma presa muito fácil daquilo que Paulo está nos alertando. Tá? E essa é a preocupação de Paulo. Tá? Uma vez que o desconhecimento das pessoas, dos crentes, sobretudo ali em Colosso, né, elas acabam, esse desconhecimento poderiam lhe aprisionar a tradições de homens. E eu digo para você, hoje a heresia de Colosso, ela está presente na nossa igreja, no nosso tempo, e na maioria das vezes elas vêm de vãs filosofias
que os homens inventam, e aí a igreja, os crentes, acabam prisioneiros dessas vãs filosofias, justamente por desconhecer a filosofia. Inúmeras coisas, inúmeras. Eu posso te garantir que pelo menos uma vez na sua vida você foi enganado por vãs filosofias. Alguém já te convidou para você participar de um coach que vai te ensinar a ser um bom crente? Vã filosofia. Alguém já te ensinou, já te chamou inclusive para você ir para um curso para aprender a fazer milagres? Vã filosofia. Alguém já te chamou para você passar num encontro 3 dias no sítio em que ali você vai ser hipnotizado, que ali você vai ter isso, você vai ter a unção do riso, você vai ter uma série de coisas. Vãs filosofias. Então eu quero dizer que pelo menos uma vez na sua vida você foi testemunha, experimento de vãs filosofias na Igreja de Cristo. Ah, mas eu não sabia, eu não sei. É claro, é justamente esse é o medo de Paulo. Esta é a nossa preocupação. Justamente por você não conhecer, né, a filosofia, é que você é uma presa fácil do engano de vãs filosofias, de homens espertos, astutos, que usam de vãs filosofias para enganar a própria igreja. Às vezes você está crente que saiu de um culto abençoado, você pulou, falou mistério, você viu até boi voando. E depois acabou tudo, porque você vivenciou momentos de vãs filosofia, devaneios de homens, né? Homens, eu diria, detratores da palavra, que usam de vãs filosofia para nos tornar prisioneiros do seu conteúdo e, obviamente, do seu produto. Tá? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Justamente é o que Paulo começa na sua no seu alerta à igreja. A sua exortação, ela começa exatamente disso, cuidado. Tá? Então repara que ele diz, tome cuidado para você entender o seu inimigo. Tá? Cuidado, acautelem-se, estejam preparados, não sejam pegos por ignorância. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Ora, então, aquilo que está ali no versículo 8, se você for um leitor ou ensinado por um leitor superficial, nunca vai entender que Paulo, ele não está falando da filosofia grega. Se ele não está falando da filosofia grega, óbvio que a heresia de Colosso não é o gnosticismo. Tá? Então, mas do que Paulo então está falando? De onde vem essa filosofia? Da própria filosofia judaica. É dela que Paulo está falando. Então veja que, se não fosse assim, por que Paulo teria usado a palavra em seu sentido grego, quando ele mesmo tinha sido educado como fariseu? Né? Então, não é a filosofia grega que ele está falando, não é a filosofia grega que ele está se referindo, mas ele se refere, obviamente, à própria filosofia judaica. Outra coisa interessante, tá? Ele usa a palavra tradição, tá? Então, o uso dessa palavra tradição sugere um pano de fundo judaico e não grego. Tradições humanas. Né? Essa expressão, ela se repete, ela é usada em Marcos, no capítulo 7, no versículo 8,
onde Jesus condena os fariseus por rejeitarem o mandamento de Deus e retém a tradição dos homens. Tá? E aos Gálatas, Paulo também menciona, ele fala isso em Gálatas, no primeiro capítulo, do versículo 14, quando ele diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá? Outra coisa que ele também usa é rudimentos do mundo. Tá? Ele fala isso em Gálatas 4:9, quando ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Não está falando de grego, ele está falando do judaico. Né? No versículo 3 do mesmo capítulo 4 de Gálatas, ele também diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É uma linguagem totalmente hebraica, não tem nada de grego aqui. Tá? Então, ao se referir a sincrética especulação judaica como sendo uma filosofia, Paulo estava mantendo a mesma analogia que os judeus helenísticos daquela época algumas vezes utilizavam para se referirem à própria fé. Flávio Josefo, ele diz que os judeus tiveram durante um grande tempo 3 seitas de filosofia. Então, a seita dos essênios, saduceus e fariseus. Então, repara que Josefo, ele chamou a visão desses 3 grupos de filosofia. Tá? O escritor de Macabeus, ele se refere ao judaísmo em termos semelhantes. Tá? Ele diz: nossa filosofia, né, ensina temperança, domínio próprio, coragem. Ele diz nossa filosofia. Então, o filósofo judeu Filon de Alexandria, ele não teve dificuldades também em representar o judaísmo como uma filosofia. Então, irmão, pode bem ser que em Colossenses 2:8, Paulo esteja utilizando a terminologia dos falsos mestres aos quais se opunha e que tinham como origem a filosofia hebraica e não grega. Tá? Então, dessa forma, nós poderíamos parafrasear o verso exatamente como segue. Cuide para que ninguém o torne cativo por meio desse tipo de filosofia, que é ilusão vazia, meramente fundamentada nas tradições dos homens, segundo os poderes elementares do mundo, e não em Cristo. Então, fica mais claro que a exortação de Paulo ela é muito apropriada, fazendo alusão aos predadores, né, que quando não podem levar todo o rebanho por meio da violência, eles arrebatam algumas ovelhas por meio de fraudes. Tá? Levar todo mundo, eu vou levar alguns. Alguém eu vou ganhar aqui no meio. Satanás tem feito isso. No meio cristão, dentro de uma igreja, sempre Satanás vai estar fazendo e usando essa tática. Ele não vai conseguir levar todo mundo, mas ele vai conseguir fazer um arruaço e vai levar alguns. E geralmente esses que eles levam, as pessoas sempre vão, do nada, elas um dia acordam
e aí elas chegam para você e diz assim: pastor, eu vim te agradecer porque Deus falou comigo que meu tempo aqui terminou. Olha, qualquer lugar que o cara esteja, seja aonde se tem a palavra de verdade, seja até onde não tem, é muito duvidoso alguém chegar e dizer assim: ah, pastor, Deus falou que o meu tempo acabou. Ele falou que o seu tempo iniciou ali? Se você não ouviu ele falar que o seu tempo iniciou ali, como é que ele chegou para você e falou do seu tempo que acabou? Então não faz muito sentido. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, estarmos o tempo inteiro usando a nossa lógica humana, nosso pensamento humano, a nossa vontade humana e atribuir isso a Deus. É isso que Paulo fala. É sobre esta vã filosofia que Paulo se refere. Tá? Então, irmãos, Paulo, ele na verdade, quando ele fala não seja presa fácil, ele está se referindo, ou na verdade ele está comparando toda a igreja de Cristo como se fosse um aprisco. Tá? E obviamente que esse aprisco ele é cercado pela doutrina do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Então a igreja é um aprisco e as suas cercas são as verdades do Evangelho, as palavras genuínas de Deus. Tá? Então, irmãos, nesse sentido, quando o aprisco, que é a igreja que você está vivendo, ela está cercada pela palavra de Deus, dificilmente você vai ser enganado, traído por palavras vazias, doutrinas de homens, e simplesmente tentando te fazer presa a essas ideias puramente humanas. As ovelhas de Cristo repousam em segurança quando mantém a unidade da fé cercada pela própria palavra de Deus dentro do seu aprisco, que é a sua própria igreja. Tá? Os falsos apóstolos, os predadores que arrebatam as ovelhas do aprisco, dificilmente terão sucesso quando esta igreja está cercada pela verdade de Deus e da sua palavra. Cristo, ele é o bom pastor e é o único, insubstituível. Tá? Aí a minha pergunta para você agora é: quantas vezes você viu o seu pastor mudar de ideia? Você está numa igreja 10, 5, 4, 3 anos. Quantas vezes você viu o seu pastor mudar de ideia? Aí você me pergunta assim: mas mudar de ideia como? Ora, um dia o seu pastor, ele é um assembleano roxo, nas tradições arminianas. E aí passa-se 2, 3, 4, 5 anos. O seu pastor agora, ele já não é mais um arminiano roxo. Ele agora virou um neopentecostal. Ele está associado a outro grupo, que prega o cristianismo diferente. Daqui a pouco, ele já não está mais ligado a essas tradições de batalha espiritual. Ele já abandonou essa lógica. Ele então foi para um outro setor. Ele agora é um apóstolo. Ele agora está numa igreja apostólica. Então eles começam agora a ensinar outras coisas. Ele mudou de hábito. Quantas vezes você teve que mudar de hábito porque o seu pastor mudou de hábito e você acompanha o homem e não a Jesus? Teve que mudar de hábito porque o homem mudou de hábito. Mas Cristo é eterno. Uma vez que o seu pastor tem a mente de Cristo, é governado por Cristo, ele vai seguir em frente do princípio ao fim e jamais vai se desviar deste caminho. Então começa a ser mais observador, tem uma percepção mais ampliada do mundo, da igreja, do relacionamento, das coisas que você convive. Tá? Então, quantas vezes você viu o seu pastor? Aí eu pergunto para você,
que está comigo desde o início da fundação, quantas vezes o seu pastor mudou de ideia? Quantas vezes o seu pastor mudou a sua caminhada, o seu pensamento sobre Deus, sobre Cristo, sobre fé? Então tome cuidado, irmãos, tá? Porque essas situações, elas são muito visíveis, presentes nas igrejas de hoje. Os homens são levados por vento de doutrina. Eles querem fazer sucesso. Eles querem fazer sucesso e sucesso rápido. Eles querem, na verdade, transformar as suas igrejas numa empresa, em algo rentável. Então, tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que enche a igreja, tudo aquilo que traz dinheiro, tudo aquilo que coloca no centro da moda, eles estão correndo atrás e por isso eles vão numa velocidade incrível, porque eles vão testando essas experiências, elas não dão certo, eles vão mudando, eles vão mudando, eles vão mudando. Então repare quantas vezes seu pastor mudou de ideia, quantas vezes ele mudou de orientação eclesiástica, quantas vezes ele mudou a sua orientação ministerial. Você vai ver, você vai perceber. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa fácil. Tomem cuidado para que ninguém vos faça presa fácil. Uma hora ele critica o modelo celular de igreja. Ora, daqui a pouco ele também já está de novo. Aquilo que ele criticava agora é o ponto principal do seu ministério. Ele agora também é uma igreja celular. Irmãos, tome cuidado para que ninguém vos faça presa fácil. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E os que o seguem têm a mesma trajetória. Jamais mudarão de orientação da qual eles foram verdadeiramente chamados por Cristo. Porque, veja, irmãos, é contraditório. Se Cristo te chamou, Cristo te deu um caminho para você andar. Então, como é que você fica mudando de caminho toda hora? Então, Cristo não tinha certeza quando te chamou para a caminhada? Ele te deu um caminho, mas de repente ele percebeu que aquele não era o melhor caminho, ele te deu outro caminho. Quantas vezes Cristo errou para poder te dar tantos caminhos diferentes na sua trajetória ministerial? Tome cuidado, irmãos, para que ninguém vos faça presa fácil. Observe quantas vezes seu pastor mudou de orientação espiritual. Mas também tome cuidado, porque ele também pode não ter mudado de nenhuma, porque ele também foi convencido por doutrinas de homem, e a única doutrina que ele aprendeu é aquela que tiram as ovelhas da fortaleza do aprisco. Então, na verdade, ele está num aprisco fora do âmbito da igreja de Cristo, que está cercados por verdades humanas e não de Deus. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa fácil. E não é difícil, irmão, você perceber isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmãos, continuando, nós temos mais luzes sobre esse falso ensino quando consideramos a descrição de Paulo no versículo 8, né? Quando ele diz assim, olha, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo, irmãos, Cristo. Então, provavelmente, a expressão mais importante nesta lista, né, é a que conclui o versículo, não segundo Cristo. Né? Então, tome cuidado, né, com esses ensinamentos, com essas filosofias vãs, segundo a tradição dos homens, tá? Não segundo a Cristo. Mas se você não conhece Cristo, fica difícil discernir o que é dos homens e o que é de Cristo. Tá? Então, qualquer filosofia ou sistema religioso que não é fundamentado, governado por Cristo e dirigido por Ele,
é necessariamente uma falsa filosofia ou religião. Por isso você precisa conhecer a palavra. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Mas você precisa estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, tá? Da maneira, da forma mais correta. Da maneira que o próprio Espírito Santo possa te conduzir por meio deste caminho. Não é difícil. Não é difícil. Você sabe que não é difícil. Então, o alvo primário que Paulo tentava atacar era a especulação filosófica. Que tipo de filosofia, vã filosofia é essa que Paulo condenou? A especulativa, né? As doutrinas de homem. Aquelas cujo fundamento é meramente sabedoria humana. E nós, por sermos humanos, familiarizados com essa linguagem humana, com o comportamento humano, nos voltamos facilmente para as doutrinas de homens. Porque é muito mais fácil, né? Você está numa situação de apuros, você está numa prova, digamos assim, e aí os irmãos dizem assim, vamos orar, irmãos. Vamos orar para Deus mudar essa situação. Se Deus não permitisse essa situação na tua vida, você nem entraria nela. Vamos orar, irmãos, que Deus vai mudar o quadro. Irmãos, se todo mundo que orasse mudasse o quadro permitido, determinado por Deus, aonde estaria minha fé em Deus? As tuas orações, eu já disse isso várias vezes, elas não mudam a vontade de Deus. As tuas orações não mudam a vontade de Deus. Mas as tuas orações te fazem compreender a vontade de Deus. E, portanto, ela te traz consolo, ela te traz alívio, ela te traz refrigério, ela te traz descanso, ela te traz paz. Mas você não consegue, com as tuas orações, mudar a vontade de Deus. Você vai sempre concordar com a vontade de Deus quando você ora segundo a vontade de Deus. Então há uma diferença muito grande em tudo isso. Mas a vã filosofia, as filosofias e tradições humanas, elas querem nos colocar como se nós fôssemos semideuses, como se nós fôssemos um Deus ao lado do Deus maior. E de modo que então nós pudéssemos ensinar a Deus, Senhor, se tu fizeres isso e isto para mim, é melhor do que aquilo. Eu vi, não um, mas vários crentes perguntando se a pandemia era da vontade de Deus ou se ela era permitida por Deus. Irmãos, qual é o sentido de tudo isso? Tudo, não há nada neste mundo, nada, absolutamente nada neste mundo que não aconteça segundo o decreto, a vontade de Deus. O que você precisa não é saber se a pandemia ela é da vontade de Deus ou não, mas porque Deus assim nos colocou no meio desse furacão. É isso que você tem que buscar entender. As pessoas vivem um conflito enorme. Ora, tem que ter lockdown? Não, não tem que ter. Porque elas não conhecem a filosofia. Porque se eles conhecessem a filosofia da praxis, aí eu estou me referindo aqui à teoria econômica, elas entendessem finanças públicas, quando tem uma guerra em que uma nação contra outra, elas se tornam totalmente voltada para a guerra. O que acontece depois da guerra? Como é que se reconstrói aquela sociedade? Como é que se reconstrói
todo o patrimônio público e privado. Então, se você tomar por sentido que essa pandemia é uma guerra, haverá destruição de riqueza, de propriedade, de uma série de coisas. E quem é o responsável por coordenar ações que venham minimizar durante e renascer depois, senão os governantes. Então, se você não está sendo tragado por ideias de homens, cabeça de homens, mas se você conhece a filosofia, e daí a praxe filosófica, econômica, social, política, você sabe exatamente como se posicionar no meio da sociedade com essa pandemia. Aí fica uma voz dissonante aqui, outra acolá, cada um dizendo coisas e trazendo confusão, e não há um entendimento, e não há uma ação coordenada. Porque os homens são levados por vãs filosofias, pelo aquilo que ele acha, e não pelo saber único e verdadeiro, que é o saber de Deus. Então nós precisamos acordar, porque se lá no secular é assim, se no mundo da produção, da distribuição e consumo de riqueza é assim, a igreja não pode ser assim. Nós, enquanto membros do Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, nós temos que saber raciocinar e viver conforme a mente de Cristo. Ou então, não serve para nada você dizer que é cristão, ter uma Bíblia embaixo do braço, se quando você, na igreja, você age com a palavra de Deus, mas fora da igreja você age com a palavra do mundo. Quem é você? O que você é, afinal? Um sujeito híbrido? Metade crente, metade não crente? A metade crente dentro da igreja raciocina pela Bíblia, mas a outra metade não crente raciocina no mundo com a lógica secular, mundana, vãs filosofias. Como é que é isso? Quem é você, afinal? Então nós precisamos tomar cuidado com as vãs filosofias. Então, irmão, eu quero dizer que qualquer filosofia, qualquer sistema religioso não fundamentado, governado por Cristo e dirigido por Ele, é necessariamente uma falsa filosofia ou religião. Por isso, você tem 10 anos, 20, 30, 40 anos de igreja, de crente, e você está atordoado neste momento. Você não sabe a quem recorre. Se você recorre à ciência, o lockdown é o remédio mais imediato. Olha, mas e a fome? A minha geladeira, a tua geladeira está vazia, a do teu vizinho está cheia. Se você entende que você precisa ajudar um aos outros, nós sobreviveremos. Se você entende qual é o papel correto do governo numa situação dessa, você sabe cobrar e se posicionar assim. Aí fica um bando de dementes, cada um correndo para um lado, cada um pensando coisa, e as pessoas esquecem. Deus é o nosso governo. A nossa mente é de Cristo. Nós temos que pensar e agir conforme Cristo. É isso. Então, irmão, o alvo primário que Paulo tentava atacar era a especulação filosófica, tá? Cujo fundamento é meramente sabedoria humana. Então, tudo quanto é planejado no cérebro do homem não se harmoniza com Cristo, tá? O qual nos foi designado pelo Pai, por Deus, como nosso único mestre. Jesus é o nosso único mestre. Cristo é o nosso único mestre. Então, são as entranhas, ou de uma certa forma, a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa bússola.
Agora, qualquer coisa estranha a Cristo, qualquer doutrina que venha nos afastar desta verdade, nós precisamos tomar cuidado. Todas as doutrinas que fazem culto divino, no sentido de elementos do mundo, incita a mente dos homens com disputas e frivolidades, nós temos que nos afastar e tomar cuidado com isso. Então, irmãos, Cristo nos chama a irmos diretamente a Ele. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Então, irmãos, repara que, resumidamente, tudo que nós procuramos demonstrar é que, primeiro, Colossenses 2, versículo 8, não se trata de um combate à filosofia. Paulo não está dizendo que nós devemos tomar cuidado com a filosofia. Nós devemos tomar cuidado com as vãs filosofias. E toda filosofia que ele está combatendo ali não é, sob hipótese alguma, uma filosofia grega. Ele não está falando do gnosticismo. Paulo está combatendo as vãs filosofias judaicas. A Igreja de Cristo, ela, se é para você seguir uma tradição de entender que é o gnosticismo, porque o gnosticismo ele esteve presente em vários momentos tentando quebrar a fé da igreja cristã, a perseguição dos judeus também. Eles perseguem o cristianismo desde o nascimento de Cristo. Então, se for por evidências, a evidência judaica é muito maior do que a evidência gnóstica, porque as filosofias hebraicas, os filósofos hebraicos, eles perseguem Cristo desde o seu nascimento. Então, para fechar, primeiro, nós devemos tomar cuidado com o primeiro conceito, com a primeira lógica, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais evidente. Não, se algum tipo de heresia que está dentro da igreja, é o gnosticismo. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Nós precisamos olhar, se o autor é Paulo, nós precisamos olhar Paulo. Nós precisamos olhar o contexto histórico de Paulo. Nós precisamos olhar os termos que ele utiliza nas suas epístolas. Então, tudo isso nos mostra exatamente que Colossenses 2, versículo 8, não se trata de combate ao gnosticismo, é assim uma filosofia, as filosofias judaicas, as vãs filosofias que estavam ali tentando o tempo todo minar a fé da Igreja de Cristo. E por outro lado, nós devemos sim conhecer a filosofia, é extremamente importante para cada um de nós. Eu aprendi aos 12 anos de idade que o saber não ocupa lugar. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais espaço para armazenar conhecimento você tem na sua mente. O saber não ocupa espaço. Então nós precisamos buscar sempre as verdades, não a primeira verdade, mas a verdade na sua essência. Então, de modo que tomem cuidado com as vãs filosofias, com as tradições de homem, que tentam substituir a palavra de Deus para te acomodar, para te trazer mais conforto, para te trazer mais, eu diria, evidências de que você não pode nada sem Cristo. Ninguém pode nada sem Cristo. Então nós precisamos conhecer a mente de Cristo. Até porque nós só vamos ver Deus se tivermos a mente de Cristo. Por isso, esse é o nosso aprendizado. Por isso, tem que ser a nossa prática. Conhecermos a palavra de Deus. Sermos guiados pelo Espírito Santo, que de glória em glória vai nos transformando gradativamente, mas progressivamente, a imagem de Cristo. Amém, irmãos?
Então nós vamos encerrar por aqui. Domingo nós voltamos no mesmo momento, né? Vamos dar continuidade, aí nós vamos agora para o versículo 9 em diante, e quero te convidar logo mais para estar sintonizado, ligado conosco. Temos um culto, né, às 19 horas, bênção, e esteja ligado conosco. Tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Há bênçãos de Deus para aqueles que o amam. E ninguém pode amar Deus se Deus não colocar o amor dele no coração. Então, por isso nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estes momentos que aqui estivemos reunidos, estudando a sua palavra. Deus, nós clamamos, Deus, eu particularmente clamo, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir assim a mente dos teus filhos, que eles possam, Deus, se desprender de toda vã filosofia, de toda tradição humana, meu Pai, e assim, Deus, ser guiado por tua palavra, a palavra que transforma, o evangelho de poder, o evangelho da paz, e de modo que assim, Deus, possamos ser alçados à imagem do teu Filho amado, de modo assim, Deus, que possamos estar no futuro, na eternidade, vivendo, Senhor, algo que a nossa mente, que o nosso coração e nossos olhos jamais viram e que jamais poderão alcançar até que sejamos completos à imagem do Deus Criador. Por isso nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.